partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, podermos adorar o teu nome, poder exaltar a ti, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale conosco. Ensine-nos mais uma vez nesta noite, que os nossos corações e a nossa mente venham estar abertos para receber a tua palavra, entender a tua palavra, Senhor, e praticar ela em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. O livro de Romanos, irmãos, começa difícil. Daí agora no final está piorando, né? O capítulo 1 eu falei que era um dos mais difíceis. Daí quando chegou no 7, eu falei, esse é o mais difícil. Aí chegou no 8, eu falei, esse é o mais difícil. E nós vamos entrar semana que vem no 9, que é mais difícil ainda. Até o próprio Paulo chega na altura, ele fala assim, não sei mais. Não sei mais o que dizer, não sei. Ó o que ele vai falar no 9. Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos. Ele fala, eu não sei o que fazer, eu não sei, mas eu sei que Deus é fiel. E 9, né? É o 11 que fala isso? É verdade. Verdade, é o 11. O 11 fica pior ainda. O 9 vai falar dos remanescentes de Israel, dos enxertados na videira. Agora quando chega no 11 ele fala, eu já não sei mais o que dizer. E nesse capítulo 8, ele começa dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no versículo 28, que nós falamos um pouco semana passada, que nós sabemos, e o sabemos ali é uma palavra exata, algo como que matemático, é algo absoluto, algo que alguém tem certeza. Então nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. E Deus age para o bem, não que tudo vai dar certo, não que a gente vai estar sempre bem, mas Deus está agindo para algo que vai se tornar em bem. Falamos sobre a história de José, falamos sobre a história de Jó também na outra semana, que Deus agiu na vida deles para um propósito, um bem final. E nós vivemos nesse mundo e passamos por lutas e por dificuldades, mas nós somos mais que vencedores. Porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas. Aí ele vai falar no 29 que aqueles que de antemão conheceu também nos predestinou. Predestinou para quê? Para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. E é interessante, irmãos, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado, essa imagem foi deteriorada, essa imagem foi maculada, essa imagem foi suja, essa imagem foi praticamente tirada do homem. Quando você olha para o homem hoje, de uma maneira geral, não tem como você falar assim, é a imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? Porque o desígnio do coração do homem é sempre mal. Tanto é que em Gênesis capítulo 6, Deus olhou para o homem e falou assim, eu vou ter que
destruir o homem. Vou ter que achar alguém que fique, que permaneça, mas eu vou ter que destruir, eu vou ter que começar de novo. Deus falou assim, vou ter que resetar e começar de novo. E foi isso que Deus faz lá no dilúvio, e começa com Noé e sua família. Mas ainda o homem não recupera essa imagem. E quando o Paulo vai dizer assim que Deus nos predestinou, porque Ele nos conheceu de antemão, e Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, é essa volta da imagem de Deus, só é possível através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse resgate da imagem e semelhança de Deus só é possível quando a gente passa a crer e a confiar e se entregar a Jesus. Paulo vai dizer lá em Filipenses, não que eu já tenha alcançado, não que eu já seja um homem completo, mas eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação. Então, quando nós lemos esse texto de Romanos capítulo 8 e do capítulo 5, vai falar da caminhada cristã, que é a justificação, é a santificação e a glorificação. Então, Deus nos predestinou porque Ele nos conheceu de antemão, não porque nós temos a tendência a ser bom, não porque nós tínhamos uma tendência a ter fé, não porque nós somos melhor do que os outros, mas Ele nos escolheu, e isso não tem explicação, Ele simplesmente nos escolheu. Não é porque você é mais bonito, não é porque nós somos mais bonitos, mais cheirosos, Ele nos escolheu, e Ele nos conheceu de antemão para quê? Para nós tornarmos a imagem do seu Filho. Nós precisamos nos tornar a imagem do Filho. E é interessante, irmãos, que quando Jesus vem a essa terra, a mensagem de João Batista é assim, ó: convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus vem e Ele vai começar a pregar, Ele vai pregar assim: é chegado ou já chegou até vocês o reino de Deus. Jesus vem para falar de um reino, e não só para falar de um reino, mas para estabelecer um reino. Reino esse que, como nós falamos esses dias, era o sonho de Deus, um reino de sacerdotes, um reino de pessoas que buscam a Deus, um reino de pessoas que confiam em Deus, um reino de pessoas que se entregam a Deus, um reino de pessoas que dependem de Deus e vivem debaixo da vontade de Deus. Quando Paulo vai dizer assim, ó: vocês foram chamados de antemão, conhecidos por Deus, para ser a imagem do Filho, é isso que Jesus veio imprimir na raça humana quando Ele passa por essa terra como homem, morre na cruz, para nos tornarmos a imagem dele. E a palavra de Deus vai dizer que os discípulos de Cristo foram começar a ser chamados de cristão, a partir de não sei quando, lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 7, ou 8, ou 9, está na Bíblia aí em Atos, depois você procura, que começou a se chamar de cristão. Cristão é o quê? Pequenos Cristo. Alguém como Cristo. Então, quando a gente pensa assim, Deus nos chamou para nós nos tornarmos a imagem do Filho, pensa na responsabilidade que nós temos. E Paulo vai falar que nós nos tornamos também embaixadores de Deus. O embaixador é alguém que representa Deus nessa terra. Então, o embaixador é representante de um rei, de um reino, de uma nação. Então, nós somos o quê? A imagem do Filho, e por isso nós representamos o reino de Deus nessa terra. Reino esse que começou na cruz, começou na mensagem de Cristo, e que veio parar em nós, a igreja do Senhor, e que será concluído no último dia, quando Jesus Cristo voltar, e ele vai ser estabelecido. Amém? Amém. E um reino de pequenos cristos. E ele é o primogênito entre muitos irmãos. Pensa que nós temos a oportunidade de ser chamado filho de Deus e irmãos de Cristo Jesus. E nos tornar a imagem e semelhança dele novamente. Nós voltar a ter impresso em nossas vidas a imagem de Deus. Imagem essa
maculada pelo pecado, ofuscada pelo pecado, mas quando Jesus vem, Ele derrama o seu sangue na cruz, e esse sangue lava nós, nos purifica de todo o pecado, e então Deus pode olhar para nós, e quando Ele olha para nós, Ele não vê o nosso pecado diário, mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo que nos purificou de todo o pecado. Amém? Então nós fomos chamados para ser conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Pensa, irmãos, que Deus age em tudo. E nada vem de nós. Olha como é importante a gente pensar. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos por meio... E isso não vem? É um dom de Deus. Então a graça é porque nós fomos salvos. O meio pelo qual nós somos salvos é a fé. Fé é essa que não vem de nós. Nós recebemos ela de Deus. Então não tem motivo para ninguém se gloriar. Então é a graça. Graça de Deus. Tem um meio que é a fé. Fé que não é nossa, foi Deus que emprestou para nós para que a gente crescêssemos nele. Então, aos que predestinou, Ele chamou. Então, nós fomos chamados. E aos que chamou, Ele justificou, nos tornou justos. Ainda que injusto que somos, Ele nos tornou justo. E aos que justificou também, glorificou. Essa glorificação está no presente quando Paulo fala, mas ela é algo que vai acontecer só no futuro. Então nós fomos chamados, nós fomos justificados e nós seremos glorificados. Versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante do quê? De que Deus nos predestinou, de que Deus nos chamou, de que Deus nos justificou, de que Deus nos glorificou. Então, o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque eu fui predestinado, eu fui chamado, eu fui justificado, eu fui santificado e vou ser glorificado. Aí, esse versículo vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se não tem o se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo é contra nós. Mas se tem o se Deus é por nós, aí o negócio fica diferente. Tem um livro do pastor Augusto Nicodemos que diz assim, e se Deus for contra nós? E se Deus for contra nós? E é interessante que a palavra de Deus vai citar Deus contra algumas nações, por exemplo, contra a Síria, contra o Egito, contra a Babilônia, até mesmo contra o seu próprio povo de Israel, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa da guerra, por causa da falta de humanidade, por causa de tanta coisa que acontece nessas nações, Deus se torna contra eles. E tem um episódio na palavra de Deus que esse livro cita, que é quando Acã, o povo de Israel vai lutar contra Jericó, e Deus fala assim, ó, é o seguinte, vocês vão destruir tudo, vocês vão acabar com tudo, vocês não vão pegar nada, porque nada do que tem aí é para vocês, então tudo tem que ser destruído. E o Acã chegou num lugar e achou ali uma veste bonita, e achou ali também umas joias, e ele pegou essa veste e pegou essa joia e levou para o acampamento de Israel. Jericó era uma cidade grande, com muros altos, uma cidade forte, e que eles tiveram que rodear 7 dias para poder os muros caírem. E Israel vence a batalha. Os muros caem, Israel vai, e Acã faz isso. Leva essas coisas que Deus falou que não era para levar, leva para o acampamento. Eles chegam para a próxima cidade, Israel está numa conquista de terra, e chega na próxima cidade e eles falam assim, não, nós vencemos Jericó, que era muito grande,
agora nós não precisamos mandar tantos soldados para lutar contra Ai. Era o nome da cidade. Então o nome da cidade era pequeno. A cidade era pequena. E poucos soldados. E eles foram lá, mandaram só uma quantia pequena de soldados e morreu um monte de soldados de Israel. E eles voltaram, fugiram de Ai. E Josué rasga suas vestes, fica preocupado e ele se prostra diante de Deus e Deus fala com ele e diz assim para ele: Josué, é o seguinte, vocês perderam porque tem pecado no arraial. Pensa que era uma batalha simples, que eles poderiam vencer com facilidade, mas porque Deus estava contra eles, eles perderam a batalha. E é interessante que quando a gente olha nesse texto aqui, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para Deus ser por nós, nós precisamos entender que nós fomos chamados, nós fomos justificados e nós seremos glorificados. Mas nesse período nós estamos sendo santificados. E passar por esse processo de santificação é saber que Deus age em todas as coisas para o bem. Israel está passando por um processo de transformação, de conquista. Eles têm que conquistar uma cidade, mas para chegar no ponto de se tornar uma grande nação, eles vão passar pelos processos que precisam passar para se tornar essa nação. Mas é interessante, irmãos, que assim como Israel, nós também queremos cortar caminho. Pensa que o que o Acã ia fazer com a veste real, uma veste da Babilônia, num acampamento de Israel, no deserto, em guerra, em luta, em dificuldade. Para que me serve uma veste real da Babilônia? Não serve para nada. Para que me serve joias num tempo de guerra e de luta e de conquista de uma nação? Não serve para nada. Para aonde que a mulher de Acã ia usar aquela joia? Para ir aonde? Aquela veste real ele ia vestir para ir para onde? Eles iam usar aquela joia, o dinheiro que valia aquela joia, para comprar o quê? É interessante nós pensarmos, por quê? Porque tem coisas na nossa vida que a gente dá muito valor, mas para quem está num período de conquista, não vai servir para muita coisa. E porque nós estamos nos apegando a isso, nós estamos perdendo o foco daquilo que realmente é importante, que Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele está nos santificando para chegar aquele dia que Ele vai nos glorificar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante de que coisas? De que eu sou predestinado, de que eu sou chamado, de que eu sou justificado, de que eu estou sendo santificado e de que nós vamos ser glorificados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Irmãos, não foi Judas que entregou Jesus, não foi Pilatos, não foi Herodes, foi Deus quem entregou Jesus. Ele não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou. Ele entregou por quê? Por todos nós. Como não nos dará também Ele todas as coisas? Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Quando Deus Pai entrega o Filho, olha que é interessante, quando a gente lê o texto meio corrido, a gente não se atém aos detalhes. Aquele que não poupou, Deus não poupou seu próprio Filho. Por quê? Por amor a nós. Mas o entregou por todos. Como não nos dará com Ele? Com quem? Com o Filho. Então não tem nada que a gente tenha que não seja para desfrutar com Ele. Não tem nada que você conquiste que não tenha que celebrar com Ele. Porque tudo que nós temos, nós ganhamos dele. E se nós ganhamos dele, nós usamos com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Como é profundo isso, irmãos? Porque Ele é o primogênito de muitos irmãos. E olha como é lindo o que Jesus faz. Jesus nos traz de volta para a mesa com Deus. Pensa na reunião da viração do dia.
Adão, Eva e Deus. Era a reunião de todos os dias. Adão, a Eva e Deus. Quando Jesus vem e morre na cruz, e antes da cruz ele passa por onde? Pela mesa. Não é verdade? E quando ele passa pela mesa, ele começa a revelar corações, revelar intenções e revelar propósito. Para restaurar a vida de discípulos, ele precisou trazer eles de volta para a mesa. Porque a cruz só faz sentido na mesa, irmãos. A cruz de Cristo, ela nos traz de volta para a mesa. Olha, quando Paulo vai dizer assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas. Tudo é com ele, porque dele, por ele, para ele, glória, pois a ele eternamente. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estão assustados, apavorados e dispersos. 2 deles estão no caminho de Emaús. E esses 2 discípulos estão conversando e Jesus chega junto com eles e eles estão impedidos de reconhecer Jesus. Por que eles estão impedidos de reconhecer Jesus? Porque eles estão pensando só na cruz e não no resultado dela. E Jesus começa a pregar para eles. Pensa Jesus pregando para discípulos. E às vezes Jesus precisa pregar para nós. Jesus pregando para os discípulos e os discípulos entendendo um pouco, mas não muito. Mas daí quando Jesus faz que vai mais para frente, Jesus só faz que vai mais para frente, ele não quer ficar conosco. Fez que ia mais para frente e eles falaram, fica conosco essa noite, já está tarde, vamos posar aqui. E Jesus chegou e entrou na casa e sentou-se à mesa. No partir do pão eles reconheceram que era Jesus. E Jesus sumiu. E Jesus some diante da face deles. E eles falam, porventura o nosso coração não ardia quando ele nos expunha as escrituras. Mas aquilo que Jesus falou só fez sentido quando eles estavam à mesa. Só fez sentido quando eles estavam à mesa. Quando Jesus partiu e repartiu. Por quê? Porque nós fomos chamados para ser como ele. Primogênito de muitos irmãos, ele é o primogênito e nós somos os muitos irmãos. E o que nós precisamos fazer? Nós somos a imagem do Filho. O que o Filho faz? Ele parte e reparte. Aleluia. Ele parte e reparte. Então a cruz só faz sentido na mesa. É na partilha. É no repartir. É no estar junto. É na comunhão. Porque ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, para que com ele nós recebêssemos todas as coisas. Mas é com e de graça. Glória a Deus. Amém. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Alguém aqui já foi acusado de alguma coisa? Quem já foi acusado? Pode levantar a mão. Aí quando a gente lê esse versículo aqui, diz assim, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Ixi, um monte de gente pode fazer. E aí uma pergunta, mas a resposta, no sentido de que quem fará acusação que faça sentido, acusação que envergonhe, acusação que ofusque o amor de Deus. Quem fará acusação aos escolhidos de Deus? Porque daí quando a gente é acusado, a gente tem uma tendência a pensar que nós não somos escolhidos. Aí a resposta é Deus quem os justifica. Como quem diz assim, Paulo está dizendo para nós assim, quem fará acusação? Há quem faça. Não é verdade? Mas essa acusação não faz sentido, por quê? Porque é Deus quem nos justifica. Pode acusar você, mas é Deus quem te justifica. Se a gente tem esse entendimento de que é Deus que nos justifica, as pessoas podem acusar, mas nós precisamos entender que nós somos justificados.
condenará? A gente é condenado todo dia. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, e intercede Por nós. Quem os condenará? Uma vez nós estávamos num culto, e nesse culto caiu uma pessoa endemoniada, e nós expulsamos o demônio, e alguém nos acusou de que nós é que atraímos os demônios para nós poder expulsar o demônio. Então nós andamos assim com o demônio lá, e nós que atraía eles, expulsava eles para nós se engrandecer. Pensa bem na ideia das pessoas. Quem os condenará? Então a ideia de uma pessoa que larga uma palavra dessa é o que? Condenar. Mas daí você pensa assim, Jesus eles chamaram de endemoniado. Quando Jesus estava com os pecadores, ele falou, isso aí tem demônio. Quando Jesus ia numa festa, ele falava, ele tem demônio. Quando Jesus andava com uma pecadora lá, a pecadora lavou os seus pés e falava assim, se ele soubesse, se ele fosse profeta, se ele fosse alguém vindo de Deus, ele sabia quem que é essa mulher e que tipo de raça que é essa mulher. Quando ele está lá na beira do poço, os próprios discípulos chegam e falam, ixi, Jesus está conversando com essa mulher, hein? O próprio discípulo com a intenção de condenar Jesus. Pensa, discípulo, irmão. Então você como crente, como cristão, como filho de Deus, não se assuste se alguém te acusar, se alguém quiser te condenar. O que nós precisamos saber? Primeiro, é Cristo Jesus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O Espírito Santo, Paulo já falou no versículo 26, se eu não estou enganado, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Agora vem Paulo e fala assim, Jesus Cristo está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Está assentado à direita de Deus. E não só isso, mas ele morreu e ele ressuscitou e ele está à direita de Deus. E também, porque o Espírito Santo intercede e Jesus também intercede por nós. Aleluia. Então quem condenará? Paulo responde, quem condenará? Não tem como condenar, porque Cristo Jesus morreu, e se ele morreu, eu fui perdoado, justificado. E se ele ressuscitou, eu estou sendo santificado, porque eu sirvo a um Jesus vivo. E se eu estou sendo santificado, quem vai me condenar? E mais, Jesus Cristo não só morreu, ressuscitou, mas ele está sentado à destra de Deus. E lá ele intercede por nós. Você sabe quando você dá um deslize, Deus está lá, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando você vai orar, você não sabe orar como convém. A gente tem dificuldade de admitir erro, pecado, e o Espírito Santo está lá traduzindo para Deus o que nós deveríamos estar orando corretamente. Aí vem Jesus e fala assim, Pai, perdoa ele, o sacrifício já está feito, tem misericórdia dessa alma aí. Não vale nada, mas tem misericórdia. Dá uma chance para ele, porque meu sangue tem que ter valido alguma coisa. Pensa, irmão, no diálogo no céu, com relação à sua vida e à minha vida. Pensa o amor envolvido nesse ambiente de glória que é o céu. Pensa que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então quem que vai condenar? Quem que vai julgar? Ninguém pode. Porque Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Quem vai separar? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? Irmãos, a tribulação vem e a gente fica abatido. A luta vem e a gente fica, a angústia vem e a gente fica abatido, a perseguição vem, a fome, a nudez, o perigo, a espada, tudo isso vem contra nós. Mas se Deus é por nós, Quem será contra nós? não que a nudez, não que a fome, não que a tribulação, não que a angústia, não que a perseguição, não que a espada, não que o perigo não lute contra nós. Mas se Deus é por nós, a perseguição, a luta, a nudez, a fome, o medo,
de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tribulação, angústia, tudo isso a gente passa. Não é verdade? Quem já passou por tribulação, ainda que pequena, essa semana? Quem passou por angústia, ainda que pouca, essa semana? Quem que sentiu um pouquinho de perseguição? Eu a fome, irmãos, eu tenho fome. Essa parte que pega eu. Será tribulação, angústia, perseguição? Não, você tem que nem tanto, mas fome. Quem passou por perigo? Ameaça da espada. A gente sempre somos entregues à morte o dia todo, como ovelhas destinadas ao matadouro. Ovelha, irmãos, é um bichinho bobinho, bem tonto. Bem tonto. E a gente é bem tonto, né? Não é verdade? Tal da ovelha é tontinha. Mas nós temos um sumo pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que nos guia em toda a verdade. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, que coisas? A morte, a tribulação, a angústia, a nudez, a fome, o perigo, a espada, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Por meio, olha como que Jesus e Deus Pai e Espírito Santo não fica longe de nós. E nada nós alcançamos por conta própria. Como Ele não nos dará todas as coisas com Ele e de graça? E agora Paulo vai dizer, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio. Qual que é o meio? Daquele que nos amou. Então sozinho nós não conseguimos nada. Por conta nós não conseguimos nada. Há um meio. Pela graça nós somos salvos. Oh, glória, pela graça. Mas tem um meio. Por meio do quê? Da fé. Fé em quem? Em Jesus. E essa fé nós ganhamos de quem? Não vem de nós, é um dom de Deus. Então não tem como ninguém se gloriar e falar assim, eu sou um super crente, eu sou um homem de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo vem dele. E nós só somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não tem como separar-nos de Cristo, não tem como nós nos afastarmos dele, não tem como nós queremos caminhar ausentes de Deus. Você sabe qual que é o problema do pecado? O problema do pecado é você querer viver sem Deus no mundo. O que o homem fez quando ele comeu do fruto que não era para comer? Ele falou assim, eu posso viver sem Deus. Eu quero viver sem Deus. E é interessante que o homem, quando ele peca, ele dá um pulo para cair fora de Deus. E quando ele cai, Deus dá um passo para trás para que ainda quando ele caia dentro de Deus. E isso é a cruz de Cristo, porque quando nós pecamos, nós ainda caímos dentro de Deus. Porque a cruz nos garantiu isso. Todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque-se de pé. Obrigado, Jesus. Nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nada pode nos separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pensa, irmãos, que essa convicção gera em nós uma força inabalável, um poder inabalável para vencer luta, dificuldade, tribulação, tristeza, angústia. E isso gera em nós um poder para vencer as tribulações dos dias, dos relacionamentos, das dificuldades em família, das dificuldades da vida, da dificuldade do trabalho, da dificuldade da nação. Isso gera em nós um poder para vencer tudo. Porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é um vencedor. Você é mais que vencedor. Porque nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nós às vezes queremos nos afastar de Deus, mas vem Deus e fala assim: você precisa permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas para isso, Cristo Jesus precisa ser Senhor da nossa vida. Tudo que eu conquiste, tudo que eu faça, Cristo tem que estar junto. Como Ele não nos dará de graça todas as coisas, juntamente com Ele. Se você respira hoje, respire com Ele. Se você come hoje, coma com Ele. Se você caminha hoje, caminhe com Ele. Se você fala hoje, fale com Ele. Se você vive hoje, viva com Ele, porque é só através dele é que nós seremos mais que vencedores. É só por meio dele que a luta, a tribulação, a altura, a profundidade, só através dele nós vamos vencer tudo isso. É por meio dele. Então tenha Ele como primeiro, como primícia na sua vida. Viva uma vida de adoração a Ele, porque Ele é digno. Nós não somos merecedores, mas Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele merece ser o centro das nossas vidas, porque Ele fez tudo por nós, para nós, e por isso, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Glória, pois, a Ele eternamente. A sua vida é dele. Nós fomos comprados por Ele. Nós precisamos nos entregar totalmente a Ele, porque tudo vem dele. Ah, como Jesus é maravilhoso. Ah, como Deus é maravilhoso. Ah, como o Espírito Santo é tremendo e maravilhoso. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Ah, nós vacilamos, mas Jesus Cristo morreu, então ninguém pode nos condenar. E mais, Ele não só morreu, Ele ressuscitou, então ninguém pode nos condenar. Ah, não só isso, nós vacilamos, mas Ele morreu e ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. É graça. Esse é o tempo da graça de Deus. Nós só precisamos crer, confiar e nos entregar, e nós somos justificados, estamos sendo santificados, e naquele grande dia nós seremos glorificados. Ah, como almejamos esse dia. Mas enquanto esse dia não vem, vamos vivendo com Ele, caminhando com Ele, comendo com Ele, estando com Ele à mesa, porque a mesa ressignifica as coisas da nossa vida, a mesa dá significado à cruz, a mesa revela a vontade de Deus para nós. Por isso é tão importante estar aqui na casa de Deus e assentar-se com Ele à mesa e adorar, exaltar e ouvir a sua voz. Obrigado, Jesus, por esse privilégio tão lindo, tão precioso de estarmos na Tua casa. Eu sou grato a Ti por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo entendimento da Tua palavra. Ajude-nos a entender cada dia mais, Senhor meu Deus, esse privilégio tão lindo de que nada pode nos separar do Teu amor, e que nós venhamos experimentar intimamente isso cada dia das nossas vidas, que nós possamos viver esse entendimento sempre, Senhor, vencendo a nudez, a tribulação, a fome, a espada, a altura, a profundidade, porque nada disso pode nos separar de Ti, Senhor.
Nós somos gratos a Ti, nós Te amamos e precisamos de Ti, Senhor. Então permaneça conosco, cuide de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Deus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém. Vamos cantar.